Se você está com sua Bíblia, abra no livro de Atos, capítulo de número 5, por favor. Livro de Atos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Para os nossos preciosos que estão conectados conosco através do nosso canal, no YouTube, nós queremos dar uma boa noite, agradecer a Deus pela vida de todos vocês e que vocês sejam abençoados também nesta hora em nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que está baseada no capítulo 5 do Evangelho, do livro de Atos, do versículo 1. É uma leitura um pouco longa, mas é do versículo 1 até o versículo de número 11. Me acompanhe aí, por favor. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Queridos, a gente lendo, seja bem honesto comigo, a gente lendo isso aqui não parece história do Velho Testamento? Parece que pegaram uma história do Velho Testamento e trouxeram para o Novo, nesse negócio de a terra se abrir e engolir gente viva, né? As serpentes saírem e morderem, as pessoas irem morrendo, praga e peste, tanta coisa. E você chega no Novo Testamento e você se depara com isto aqui. Você se depara com essa situação aqui, Ananias e Safira, como se fosse, de repente caíram, um morre aqui, 3 horas depois o outro morre. Uma coisa assim inesperada, provavelmente ninguém está esperando, imaginando que aquilo poderia acontecer dentro da igreja de Jesus Cristo, mas foi algo que aconteceu de fato. Mas, queridos, a nível de introdução, é muito interessante a gente perceber que desde o início da igreja de Jesus, em Atos capítulo 2, nós observamos que aquela igreja, ela tinha algumas características impressionantes, maravilhosas, e uma dessas características que aquela igreja tinha, que era marcante, era o cuidado de uns para com os outros. Cuidado este que era tamanho, ao ponto de muitas pessoas que tinham condições de venderem as suas propriedades e pegarem o valor correspondente e entregarem aos apóstolos para que estes pudessem ir distribuindo aos irmãos na medida que cada um tivesse necessidade. E um dos lindos exemplos disso é o exemplo de Barnabé, que nos versículos que antecedem esta história aqui, no capítulo 4, os últimos versículos do capítulo 4, nós vemos ali Barnabé dando um exemplo de generosidade, de amor, de abnegação, que ele é um dos maiores exemplos que faz isso, vende tudo, vende a sua propriedade, pega 100% do valor, vai e entrega aos apóstolos para que as necessidades dos santos pudessem ser supridas. É maravilhoso isso. E o que dizer a respeito de Ananias e Safira?
Porque nós vemos aqui um episódio aqui, queridos, que nos chama a atenção. O que dizer a respeito deste casal? Pois eles nasceram, perceba isso aqui, eles nasceram dentro deste contexto aqui. O versículo de número 1 diz assim, que ele começa dizendo que também Ananias e Safira venderam uma propriedade. O que isso significa? Significa que eles estavam vivendo naquele ambiente de um mover do Espírito Santo, aquele ambiente de graça, aquele ambiente de amor, aquele ambiente de generosidade. Eles estavam vivendo naquele ambiente. E eles foram levados, induzidos, convencidos a fazer aquilo, não obrigados, porque o ambiente favorecia aquela atitude, com que os irmãos tivessem aquela atitude na medida em que tinham condições de agir daquela forma. Agora, reflita também comigo o seguinte: eles erraram em decidir no coração que iriam abençoar a igreja deles financeiramente? Não, de forma alguma eles não erraram no coração em decidir abençoar financeiramente a igreja deles. Segundo, eles erraram ao vender a sua propriedade pelo preço que consideravam justo? De forma alguma eles não erraram nisso. Terceiro, eles erraram em ficar com uma parte do valor daquela venda? Entenda isso aqui, não erraram. Eles não erraram em ficar com uma parte do valor daquela venda, queridos. É importante a gente entender isso aqui, entender o que estava por trás de tudo isso. Então preste atenção, apesar do contexto aqui ele se deter muito à questão financeira, mas o meu propósito não é de falar principalmente sobre essa questão financeira, mas o meu propósito é de falar sobre princípios que estão embutidos nesta história e que eles foram quebrados. E eu aprendi uma coisa, que o princípio que eu honro hoje, amanhã eu serei honrado por ele, mas o princípio que eu quebro hoje, amanhã eu serei quebrado por ele. Eu aprendi isso, entende? Então quando nós olhamos para a palavra, a gente percebe isso aqui acontecendo, alguns princípios que foram quebrados aqui, e aí a gente vê as consequências disso. E eu quero trabalhar com você em cima de um tema: evite os erros de Ananias e Safira. Vou repetir: evite os erros de Ananias e Safira. Este é o tema da nossa palavra. Quais foram os erros deles? Primeiro, eles não vigiaram o coração contra a avareza. Foi o primeiro erro deles, não vigiar o coração deles contra a avareza. Pastor, o que é a avareza? A avareza é a dificuldade e o medo de perder algo que a pessoa possui. É o medo que ela tem, a dificuldade, o medo de perder algo que ela possui. É o apego excessivo ao vil metal, o dinheiro. É o apego excessivo que a pessoa tem a isso. Seria mais ou menos assim: a pessoa, ela se dispôs a dar, mas depois ela se arrepende. Para que eu dei? Se comprometeu em fazer, para que? Onde eu estava com a cabeça quando eu fui dizer que eu ia dar, que eu ia ajudar, que eu ia contribuir, que eu ia... Ela ao mesmo tempo, ela sente o desejo de fazer, mas a avareza entra em cena. Essa dificuldade, esse medo de perder o que possui, aí a pessoa ela pode voltar atrás e fazer algo que vai contra aquilo que ela mesma havia decidido de coração, que ela havia decidido fazer. Só que infelizmente a avareza ela acaba tomando parte nisso tudo, ela acaba entrando junto aí, e aí se torna algo muito perigoso. As perguntas que Pedro fez para Ananias foi o seguinte: Pedro perguntou: conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Pedro estava dizendo: Ananias, o terreno era teu, tu vendeste o dinheiro, continuava sendo teu. Por que você permitiu que isso acontecesse com o teu coração?
Então você percebe que o problema não estava em ele decidir vender pelo valor que ele considerava justo. E se ele decidisse ficar com o dinheiro, também não estava errado, porque era dele, era propriedade dele. Deus havia abençoado ele com aquilo. Então nós observamos daqui Pedro instigando e levando ele a entender o que estava por trás daquela atitude dele. Quando esta atitude avarenta, ela se associa à hipocrisia, ou seja, a avareza, ela pode levar a pessoa a ter uma atitude hipócrita, ou seja, demonstrar que ela é uma coisa ou está fazendo algo que não é uma expressão da verdade. Então, quando a avareza se associa à hipocrisia, qual é o resultado? O resultado é o desejo de manter uma falsa imagem de santidade. É aquele desejo de manter, como foi que o Barnabé fez? O Barnabé fez assim: eu fiz um pouquinho errado, mas eu vou aparecer igual o Barnabé, semelhante ao que o Barnabé fez. Então é o desejo de manter uma falsa imagem de santidade, que a pessoa ela vai lutar para querer manter e transmitir isso, que não é uma expressão da verdade, mas ela vai tentar sustentar isso. O que aconteceu com eles, queridos? Eles não vigiaram, eles não guardaram o coração. Provérbios capítulo 23, capítulo 4, versículo 23, nós vemos o conselho de Salomão: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em uma outra versão, está escrito assim: acima de tudo, meu filho, toma muito cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. O coração aqui sendo visto como a sede da nossa alma, das nossas decisões. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, o Senhor ele diz assim: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E às vezes a gente é levado pelo coração. Mas eu senti no meu coração de fazer isso. Mas às vezes esse sentimento não tem nenhuma base, nenhum fundamento naquilo que é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E aí a pessoa ela acaba sendo enganada por uma coisa que ela acreditava ser verdadeira, mas depois ela foi descobrir que não era. Ela estava sendo enganada pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Ela acabou se deixando levar por isso. Ela não vigiou, não guardou, eles não guardaram o coração deles e acabaram sendo contaminados, envolvidos com tudo aquilo. Este foi o primeiro erro deles, querido, não vigiar o coração deles contra a avareza. Se você for pesquisar, a palavra avarento, significa é o mão de vaca. Já viu essa expressão mão de vaca? Lá para o Pará ele dizem que a pessoa ela é arriscada a atravessar o rio Gurupatuba, é um rio lá, com um São Rizal na mão e ele não derreter. Atravessa e não derrete, de tão mão de vaca que a pessoa é. Isso é o avarento, né? É muito perigoso, porque aqui nós vemos um grande problema aqui existente na vida desse casal. Qual foi o segundo erro deles, querido? O primeiro foi não vigiar o coração contra a avareza. O segundo erro foi entrarem em acordo para mentir para a sua liderança. Meu Deus, eles entraram em acordo. Safira, vem cá, vamos alinhar aqui a nossa linguagem, porque eles não chegaram, se você observa, eles não chegaram no mesmo horário na igreja. Um chegou antes, a outra chegou 3 horas depois. Safira, vem cá, vamos alinhar nossa linguagem aqui. Olha, eu vou falar para o pastor Pedro o seguinte, que o terreno custou 50 mil reais. Ele custou 100, mas eu vou falar que custou 50. Safira, quando o pastor Pedro perguntar para você lá na igreja, quanto é que custou o terreno? 50, Ananias. Eles alinharam, eles entraram em acordo para mentir. Aqui é que foi o problema.
Porque se eles chegassem com o pastor Pedro e dissessem: pastor Pedro, nós vendemos o terreno por 100 mil, mas nós decidimos dar só 50. O senhor aceita? Maravilha. Não tinha mentira no meio, não tinha falsidade, não tinha hipocrisia, não tinha avareza no meio, entende? Por isso que Pedro perguntou: o terreno não era teu? Se tu vendeste, o dinheiro não continuaria sendo teu? Sim. Então não havia problema nenhum aí. Entende? O que faltou foi essa sinceridade, essa honestidade da parte deles, que acabou envolvendo tudo isso. Eles entraram em acordo para mentir. No versículo 2 diz que Safira tinha conhecimento. Na outra tradução diz: mas de acordo com sua esposa. Satanás, o pai da mentira, colocou aquela mentira no coração deles, e eles aceitaram aquela mentira, e passaram a caminhar em cima daquela mentira. No versículo de número 8, está escrito assim, do capítulo 5 de Atos: então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste por tanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Por determinado valor eu vendi aquela terra. Ou seja, ela sustentou aquela mentira. Ela sustentou aquilo. Queridos, eu não sei você, eu espero que isso tenha acontecido só lá para o lado do Pará. Mas eu, na minha adolescência, para a gente não denunciar, né, não se autodenunciar, a gente diz que pegou. Eu peguei um dinheiro da mamãe sem ela ver. A gente diz que pegou, né, mas na verdade roubou, né? Mas daí quando chega lá: menino, você pegou? Não, eu juro que eu não peguei, mamãe, eu juro. Só não jura pela alma dela, porque é ela que está falando com ele lá na frente, né? Sabe, mas a pessoa chega a um ponto de jurar que ela está falando a verdade, mas na verdade ela não está sustentando uma coisa que não é verdadeira. Aqui a Safira estava sustentando: você vendeu por tal valor? Sim, nós vendemos por tal valor. E não era uma expressão da verdade aquilo, queridos. O que pode levar alguém a cometer esse tipo de erro? Você sabe o que eu imagino? Imagina os dois conversando, Ananias e Safira. Olha, Ananias, será que o pastor Pedro não vai desconfiar de nada? Vai desconfiar nada, menina, para com de besteira, esse negócio. Não desconfia de nada não, vamos mentir para ele, que ele não vai nem perceber, ele vai ver um montão de dinheiro, não vai nem desconfiar de nada. Só que o Espírito Santo revelou para Pedro o negócio. Aí a casa caiu. Aconteceu o que eles não queriam que acontecesse, o que eles nem imaginavam que iria acontecer. E às vezes pode acontecer conosco isso. Eu vou chegar com o meu discipulador, vou dizer para ele que está tudo bem, que ele nem vai desconfiar de nada. Eu vou chegar com o meu líder de célula, com o meu supervisor. Eu vou chegar a falar que está tudo bem, que nada aconteceu, que ninguém vai desconfiar de nada. Igual como um pastor nosso falava, que toda vez que ele ia para o discipulado, um discípulo dele chegava com ele e perguntava: e aí, como é que está o senhor? Vamos orar? Orava. Quando chegava, perguntava: e aí, como é que está a sua vida? Pastor, está 100%. Lembra? Está 100%. E essa outra área aqui da sua vida, como é que está? Está 100%. E essa outra área aqui da sua vida, pastor, está 100%. E essa outra área, pastor, está 100%. E um dia esse pastor falando comigo: pastor, eu quero a sua ajuda. O que é, meu pastor? Não, é que o meu discípulo lá, toda vez que eu vou reunir com ele, está sempre 100%. Está tudo 100%. Eu olhei para si, pastor, e perguntei: meu Deus, o que este homem ainda está fazendo na terra? Que está tudo 100%, gente. Como você não pode falar, e se falar talvez ninguém vai escutar, olhe para alguém e faça assim. Olha aqui para mim, infelizmente não existe 100%, gente. Eu perguntei para o pastor, nenhuma vez ele disse que estava 99%, ele disse: não, pastor, sempre 100%. Sempre 100%.
Nenhuma vez 99. Não existe, gente, 100%. Existiu um, Jesus Cristo. Existe um 100%, Jesus Cristo. Amém? Nós seremos 100%, mas hoje ainda não. Não existe isso. Então, o que pode levar alguém a ter esse tipo de atitude, sabe? E às vezes a sustentar uma coisa pensando que ninguém vai desconfiar, ninguém vai perceber nada. Você lembra da história de Eli, dos filhos dele? Eli era um sacerdote. Os filhos dele estavam pecando, fazendo um monte de coisa errada, mas o Eli não sabia de nada. Veio um profeta e revelou tudo. O profeta revelou tudo o que estava acontecendo. Você sabe o que o pastor Sabá Liberal diz? O pastor Sabá Liberal diz o seguinte: quem tem um discipulador profeta, quando vai reunir com ele em discipulado, não chega com ele perguntando: e aí, como é que vai, tudo bem? Diz que o discípulo que tem um discipulador profeta não chega com ele assim. O discípulo chega com o profeta e pergunta: e aí, como é que eu estou? Entende? Não é? E aí, como é que vai, tudo bem? Não, ele pergunta: e aí, como é que eu estou? Porque se ele mentir, de repente Deus revela tudo, né? E não vai dar em nada. Entende? Aí vai cair por terra mesmo todo argumento, vai cair por terra. Agora, preste atenção numa coisa que eu quero lhe falar aqui sobre este ponto. Para quem Ananias mentiu e Safira? Para Pedro, para o apóstolo, para os apóstolos. Mas o que Pedro disse? Vocês mentiram ao Espírito Santo. Mas não era o Espírito Santo que estava falando com eles, era Pedro. Mas Pedro disse: vocês mentiram ao Espírito Santo. Então, entendam isso aqui, que eu quero lhe dizer. Mentir para uma liderança constituída pelo Espírito Santo é o mesmo que mentir para o próprio Espírito Santo. Vou repetir. Mentir para uma liderança que foi constituída pelo Espírito Santo é o mesmo que mentir para o próprio Espírito Santo. Eles estavam mentindo para Pedro, mas Pedro disse: vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Era algo muito sério que estava envolvido em tudo aquilo, queridos. Era muito sério mesmo. Entrar num acordo para fazer algo errado. Quem é casado aqui? Levanta a mão aí, por favor. Glória a Deus, dê glória a Deus pelo seu casamento. Olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa que eu não falei de manhã, e aqueles que estão me assistindo vão ouvir isso. Eu aprendi uma coisa com o pastor Cote. Quando acontece, infelizmente, já aconteceu tantos casos, e não é que eu esteja amaldiçoando, não sei quantos ainda poderão acontecer na história da humanidade, casos de adultério. Inúmeros casos já aconteceram, e quando o pastor Cote vai tratar isso, a pessoa chega com ele para confessar: olha, eu traí a minha esposa, ou eu traí o meu esposo. Qual é a decisão do pastor Cote? Vamos chamar o seu cônjuge, que a gente vai conversar com ele, para você confessar o seu pecado. Não, mas se eu confessar, o meu casamento vai acabar. O pastor Cote disse: não, você não vai confessar para o seu casamento acabar. O seu casamento acabou no dia que você adulterou. Você vai confessar para curar o seu casamento. Não é para acabar não. No dia que adulterou, quebrou uma aliança, naquele dia acabou com o casamento. O confessar é para uma restauração, é para uma cura. Entende a diferença? É para curar, é para mudar. Mas aí uma mentira pode ser sustentada. O cônjuge que provocou o erro pode ficar sustentando aquela mentira. Não aconteceu, não aconteceu. E o casamento vai se destruindo, vai se acabando cada vez mais. Então é um zelo, é um cuidado muito grande que nós devemos ter, querido, muito grande com isso. Terceiro erro de Ananias e Safira, caminhe comigo, por favor. Desonraram ao Senhor com a sua oferta. Primeiro erro, não vigiaram o coração contra a avareza. Segundo erro, entraram em acordo para mentir para a sua liderança. Terceiro erro, desonraram ao Senhor com a sua oferta. Me ouça,
A desonra ao Senhor não está em si, no valor que oferecemos a Ele como oferta ao dízimo, e sim na qualidade daquilo que nós lhe oferecemos. Entenda que a desonra não é, eu só ofereci 10 centavos para Deus. Não há desonra nisso, se é com isso que eu posso honrar a Deus. A desonra está na qualidade, guarde isso, na qualidade daquilo que nós estamos oferecendo para o nosso Deus. É aí que está a desonra. Preste atenção no que eu quero lhe falar a esse respeito. Ananias e Safira, desonra ao Senhor entrou na história de Ananias e Safira, no momento em que eles comprometeram a qualidade daquilo que estavam oferecendo ao Senhor. Como eles comprometeram? Através da mentira. Naquele momento eles comprometeram a qualidade daquilo que era para ser oferecido para Deus. Porque Deus de repente podia ficar empolgado, todo o montão de dinheiro que estão trazendo. Ele poderia ficar empolgado com aquilo, mas não. Porque para ele aquilo era desonroso, independente do valor. Era desonroso para Deus aquilo que estava sendo trazido no altar. É isso que nós percebemos. Por quê? Preste atenção, 2 moedinhas que uma viúva pobre deu em oferta, honrou mais ao Senhor do que os grandes valores que os ricos depositaram naquele gasofilácio no templo. 2 moedinhas de uma viúva pobre honraram mais ao Senhor do que os grandes valores que os ricos depositaram no gasofilácio. Então a gente percebe que a honra não está relacionada ao valor em si, e sim na qualidade daquilo que nós oferecemos para o nosso Deus. Há um texto bíblico que retrata isso, Malaquias capítulo 1, do versículo 6 até o 10. Preste atenção, esse texto retrata muito bem como foi a oferta de Ananias e Safira. O Senhor começa falando assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. O Senhor, ele fez a seguinte pergunta: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ele diz: ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Pare para você pensar, é como se Deus estivesse dizendo, trazendo por nossos dias, estivesse dizendo: olha, apresenta aquilo que você está apresentando para mim, para o teu governador Flávio Dino, para ver se ele vai gostar daquilo que você está oferecendo. Porque o que ele estava dizendo, vocês estão oferecendo, aqui no contexto, animal cego, animal imundo, animal enfermo, e eles estavam querendo que Deus recebesse aquilo. Então eu pego esse texto aqui, queridos, e eu vejo que era esse tipo de oferta que Ananias e Safira estavam oferecendo para Deus. Era como se fosse um animal cego, aleijado, enfermo que estava oferecendo. Deus disse: nem o teu governador irá aceitar isso, quanto mais eu. Ele não vai aceitar, quanto mais eu iria aceitar tal coisa. Então, qual é o meu conselho para mim e para você?
que ao honrar ao Senhor com os nossos bens, possamos sempre nos lembrar do que está escrito em sua palavra. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, e o Senhor aspirou o suave cheiro da oferta de Noé, porque Deus ama a quem dá com alegria. Entende? Que nós possamos pensar nisso. Deus se agradou de Abel e de sua oferta, Ele vai se agradar de mim e da minha oferta. Deus aspirou o suave cheiro da oferta de Abel, de Noé, da mesma forma Ele vai receber a minha, porque Deus ama a quem dá com alegria, com a disposição de coração, queridos. É isso que nós observamos aqui. Quarto erro de Ananias e Safira: eles não confiaram na provisão divina. Eles não confiaram que Deus era poderoso para os suprir, para os prover. Porque aquilo que eles estavam oferecendo para Deus, eles estavam se preocupando, ficando preocupados. Poxa, eu vou dar isso aqui, e se fizer falta? Escute uma coisa que eu vou lhe dizer, olha aqui para mim. Se você der alguma coisa para Deus e fizer falta, aquilo não era para Deus. Era para você mesmo. Agora, se você oferecer algo para Deus, e você entender que aquilo você está fazendo de coração, Ele nunca vai fazer falta. Por quê? Porque você está fazendo de todo o seu coração para o Senhor, e está fazendo com alegria, e está entendendo que Ele vai estar sendo honrado naquela atitude. E quando se trata dessa provisão, eu vou estar dando, porque eu entendo que aquilo é semente para ser semeada, e que não vai me fazer falta. E quando virá na forma de uma grande colheita de Deus para a minha vida. Virá como uma grande colheita. Mas você há de concordar comigo que quando a questão é meter a mão no bolso, aí a coisa se torna preocupante para algumas pessoas. Porque Jesus, Ele disse, olha, mais bem-aventurado é dar do que receber. Aí a gente aprendeu que mais bem-aventurado é receber do que dar. Ah, se eu pudesse meter a mão no bolso para colocar e não para tirar. Porque nós aprendemos isso. Entende? Nós aprendemos isso, o mundo nos ensinou isso. Rapaz, tu tem que ganhar, não importa a forma, não importa como, não importa quanto te custa, você tem que ganhar, você tem que enriquecer. E aí a pessoa vai trapaceando, vai pisando sobre o outro, vai derrubando, vai sujando o nome dos outros, e vai embora porque ela quer crescer, ela tem um alvo, ela quer ser rica, ela quer ter muito. E às vezes ela vai fazendo de tudo aquilo que é errado para alcançar o seu objetivo. Porque ela aprendeu isso, que é recebendo que se tem mais. E Jesus ensinou diferente. Apesar de Jesus ter dito, olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã, a gente acaba se preocupando. Teve situações em casa que a gente até riu junto, né? Imagina, a pessoa tá almoçando aqui. O que a gente vai almoçar amanhã? Calma. Vamos terminar primeiro de almoçar hoje, né? Ainda tem o jantar, ainda tem, né, o café, entende? Mas essa preocupação com o amanhã é um negócio que acaba consumindo a gente, se a gente não tiver cuidado. Acaba consumindo a gente de tal maneira, queridos, isso é muito sério isso. Eles não confiaram nessa provisão de Deus. Ouça, independente das nossas experiências, preste atenção na promessa que Deus nos diz, 2 Coríntios 9, do versículo 8 até o 11, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Faz com que Deus seja glorificado. A promessa é que Deus, Ele vai nos enriquecer em tudo, porque Ele quer que nós sejamos generosos.
Ele quer que a gente tenha, não só para o nosso usufruto, mas para que a gente seja um instrumento de bênçãos, para abençoar os outros também. Você crê assim? Amém? Que Deus Ele tem para nos dar, para nos fazer prosperar, para que a gente seja instrumento de bênçãos, para abençoar a vida dos outros também. Ouça, sempre que formos oferecer algo ao Senhor, que seja de coração e sempre confiando na sua provisão, pois aquilo que não procede de fé é pecado. Quando nós formos honrar ao Senhor, que possamos fazer sempre de coração e confiando na sua provisão, pois aquilo que não procede de fé, isso é pecado. Ouça, quando nós não confiamos na provisão divina, nós acabamos retendo conosco o que deveríamos ofertar ao Senhor. Se eu não confio que Deus vai me prover, então é melhor eu ficar com isso que é mais seguro. Porque eu não confio que venha a provisão, a providência divina, então eu vou me sentir mais seguro com aquilo que eu tenho. Pare para você pensar comigo. Quem foi que providenciou o cordeiro para Abraão sacrificar no lugar de seu filho Isaque, lá no monte chamado Moriá? Quem providenciou? O próprio Deus. Quem providenciou o cordeiro para ser sacrificado lá no monte chamado Monte da Caveira, para morrer no meu e no seu lugar? Quem foi que providenciou? Deus. O nosso Deus providenciou o cordeiro para Abraão. Sabe o que é interessante? Olha a fé de Abraão, a confiança de Abraão na provisão divina. Lá vai o Abraão, caminho de 3 dias, gente, da sua tenda até o monte chamado Moriá. Lá vai Abraão com o seu filho Isaque e mais 2 servos. De um determinado ponto, ele pede que os servos fiquem lá, e ele e o seu filho vão subindo o monte. E num determinado momento o filho olha para o pai e pergunta: pai, sim meu filho, pai, aqui está o cutelo, a faca, aqui está a lenha, e aqui está o fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão olha para o seu filho e diz: Deus proverá para si, meu filho. E quando Abraão olha para trás, lá está um cordeiro preso nos arbustos, porque Deus providenciou. Deus não levou aquele cordeiro lá para cima do monte, gente. Perdão, Abraão não levou aquele cordeiro para cima do monte. Deus providenciou. Deus providenciou Jesus Cristo para ser sacrificado no meu e no seu lugar, porque o sacrifício era nosso para sermos sacrificados. Ele ofereceu. O que significa isso? A provisão divina. Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele há de suprir, Ele há de nos suprir. Gente, qual foi a experiência de Davi? A experiência de Davi foi a seguinte: fui moço, e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Gente, é um testemunho de uma vida. Ele está dizendo: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. É um testemunho de uma vida. Diga aí: eu preciso confiar mais na provisão divina. Posso ouvir um amém da sua parte? E por último, para encerrar, preste atenção. Ananias e Safira, o último erro deles que eu vejo aqui: eles desprezaram a onisciência do Senhor. Ananias e Safira, me ouça, estou chegando ao final, olha aqui para mim. Ananias e Safira, eles agiram como se o Senhor não soubesse de nada, como se o Senhor não visse nada, como se o Senhor não ouvisse nada, gente. Você sabe uma das coisas mais assim chocantes que eu leio na Bíblia? Livro de Jonas, capítulo 1. O Senhor chega com Jonas e diz: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Você sabe o que diz a Bíblia? Olha aqui para mim. Sabe o que diz a Bíblia? Que Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor.
Jonas tem uma atitude e faz algo como se aquilo fosse possível. E você sabe o que ele faz para fugir da presença de Deus, para se esconder da presença de Deus? Ele compra a passagem para um lugar oposto, e ele vai para o porão do navio, como se dissesse: aqui eu estou bem escondido. Como que alguém pode tentar se esconder de Deus? Eles desrespeitaram o que diz a palavra de Deus. Queridos, ouça o que está em Hebreus capítulo 4, versículo 13, por favor. Hebreus 4,13 diz assim: Ele sabe de cada um, em cada lugar, cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele, a quem devemos prestar contas de tudo o que fizemos. Ele está dizendo que eu posso. Deixa eu lhe dar um testemunho aqui bem rápido. Quando nós morávamos no Residencial Pinheiros aqui, no primeiro ano nosso, eu fui tomar um banho, que eu ia lá no centro histórico, e a minha esposa estava reunindo com uma irmã. Na garagem lá. Eu acho que o nosso filho estava para a escola. Ela estava reunindo com uma irmã, e eu tomei banho, me arrumei. Quando eu cheguei aqui, que eu disse: meu bem, eu já vou lá no centro, eu estou indo. A irmã arregalou o olho na minha direção, assim, olhou para mim e disse: pastora, não deixa ele ir sozinho não, pastora. Como tem algumas coisas que você não pode deixar para depois, eu olhei para ela e disse: irmã, não se preocupe porque eu não vou sozinho não. Não se preocupe porque eu não vou sozinho. Olha aqui para mim. Nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Você sabe o que nos faz pensar que estamos sozinhos? É porque nós não estamos vendo o Deus onipresente, o Deus onisciente. Isso nos faz pensar, o inimigo nos faz acreditar que estamos sozinhos, mas nós não estamos. Por isso que o salmista, ele falou assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Meus amados, me ouçam. Se não andarmos no temor do Senhor diariamente, nós podemos desprezar com muita facilidade a onisciência de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos longe dos olhos do pastor, estamos longe dos olhos da esposa, longe dos olhos do esposo, longe dos olhos dos pais, longe dos olhos dos filhos, longe dos olhos dos vigias. José foi levado prisioneiro para o Egito. Está sozinho no Egito, não tem parente, não tem amigo, não tem conhecido, não tem vizinho, não tem pai, não tem irmão, não tem mãe, não tem ninguém. A mulher de Potifar chega com ele e diz:
deita-te comigo. José, adultera comigo. Você sabe qual é a primeira atitude de José? Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? José foi roubado da casa de seu pai, mas o temor de Deus nunca foi roubado do coração dele. Vou repetir, José foi roubado da casa de seu pai, mas o temor de Deus nunca foi roubado do seu coração. Nunca, 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 nunca. Enquanto muitos desprezam e desconsideram a onisciência de Deus, o salmista preza, respeita e considera, pois para ele, ouça, a onisciência, a presença de Deus representa segurança e temor. Eu quero lhe pedir, fique de pé, que eu estou encerrando esta palavra, por favor. Me ouça bem rápido aqui, para eu finalizar essa palavra. Me ouça, olha aqui para mim. Você sabe o que significa o nome Ananias? Olha aqui para mim. Você sabe o que significa o nome Ananias? Ananias significa Deus é gracioso, ou Deus é misericordioso. Mas me ouça, apesar de Deus ser gracioso, misericordioso, e Ananias e Safira estarem vivendo na dispensação da graça de Deus, o pecado deles foi punido com a morte física. Por quê, pastor? Porque eu acredito, pesquisando, lendo, tinham muitas coisas em jogo. Preste atenção, a confiança e a integridade daquela jovem igreja estavam ameaçadas. Deus quis mostrar que ele não pode ser enganado. A igreja deveria continuar andando no temor do Senhor, e o Senhor queria continuar salvando vidas. Último texto, Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora, pode repetir, diga outrora. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha aqui para mim. Abraão, pai da fé, amigo de Deus, mas está escrito que Abraão entrou em acordo com Sarai, sua mulher, para gerar um filho chamado Ismael, da sua serva Agar. E até hoje nós temos consequências do pecado de Abraão. Olha a guerra no Oriente Médio, até hoje temos consequências disso. Davi, homem segundo o coração de Deus, mas está lá, Davi adulterou com Batseba e mandou matar o seu marido, colocando-o na frente do campo de batalha. E você vai ver que Deus decidiu colocar na Bíblia não só as virtudes e qualidades dos seus servos, mas decidiu colocar também lá os defeitos, as falhas deles. Sabe por quê? Porque Deus é fiel, porque Deus é justo, porque Deus é santo. Aí você sabe, nós chegamos em Paulo e ele diz o seguinte: preste atenção, tudo quanto outrora foi escrito para o meu e o seu ensino foi escrito. Tudo foi escrito. Sabe para quê? Para que a gente aprenda com os que acertaram e aprendam também com os que erraram. Você está me acompanhando? Porque foi escrito para o nosso ensino, para que a gente aprenda com os erros e com os acertos dos homens e mulheres de Deus. Paulo diz, tudo foi escrito para o meu e para o seu ensino.
Você sabe qual é a diferença entre o sábio e o inteligente? O inteligente aprende errando. O sábio aprende com os erros dos outros. Você sabe qual é a diferença entre o sábio e o inteligente? O inteligente aprende errando. O sábio aprende com os erros dos outros. Você sabe o que significa o verbo evitar? É escapar-se, esquivar-se, fugir de algo desagradável e ou pecaminoso, perigoso. Ou. Esse e esse, ou um ou outro, seja ele, sabe, desagradável ou perigoso, seja ele desagradável e perigoso. É isso que significa evitar. Evite. Porque está escrito, Salomão disse, o prudente vê o mal e se desvia dele. O estúpido, o nécio, vai adiante e sofre o dano. Que sejamos prudentes, amém, queridos? E que possamos evitar os erros de Ananias e Safira.